A Lei Geral de Proteção de Dados nasceu em 2018, foi promulgada em 2020 e suas sanções administrativas passaram a acontecer em agosto de 2021, para ser exato. E essa lei ela já vem sendo implacável na aplicação de multas, principalmente para órgãos públicos. Venha comigo nesse vídeo que eu vou lhe apresentar cada empresa, cada órgão público que está tendo problemas por não obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados. Vem comigo para você ficar por dentro de tudo isso. Assim que a Lei Geral de Proteção de Dados chegou, a famosa LGPD, ela causou muito transtorno no mercado. Muito por aqueles que temiam as multas previstas no artigo 52 dessa lei. Então, as empresas brasileiras, elas não estavam preparadas para receber uma lei como essa, uma lei tão importante que é a LGPD. E se você ainda não está por dentro do que é a LGPD e qual é a função dela, eu deixei uma playlist aqui no canal, é só você procurar e lá eu explico uma série de coisas sobre a LGPD, dá para você maratonar e ficar por dentro. Pois bem, ela chegou e não chegou sozinha. A LGPD ela veio com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão responsável por fiscalizar, monitorar e, se necessário, multar aqueles que não seguem essa lei federal. E hoje eu quero apresentar para você a lista dessas empresas que não obedeceram a LGPD e estão correndo aí sérios riscos, algumas já até foram multadas. Vamos à lista. O Ministério da Saúde é o primeiro deles aí a ser observado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E os problemas são a falta de informação sobre o encarregado de dados, o Ministério da Saúde não informou, a ausência de comunicação de incidente de segurança e, atualmente, o Ministério da Saúde ele está em fase de instrução. O número do processo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas por enquanto nós não temos ainda notícias de que o Ministério da Saúde já cumpriu com o que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados solicitou. O segundo da nossa lista trata-se de uma empresa privada e é a mais impactante. Dessa lista, sem sombra de dúvidas, é a mais impactante. Por quê? Todo mundo acreditou que a LGPD iria multar somente grandes órgãos públicos, como realmente está fazendo. Mas essa aqui foi a primeira multa. E nós estamos falando de uma empresa de marketing. É a Telecol Infoservice. Ela foi multada em 14.400. A Infocol, ela recebeu aí duas multas simples de 7.200 cada, totalizando aí 14.400. Gente, fala sério, para uma empresa de pequeno porte, uma multa assim é complicado. E detalhe, gente, o pior não é só a multa, é o que eu sempre falo aqui, é a exposição de que, olha, não cuida bem dos dados e acabou recebendo uma multa. E por que a Telecol recebeu essa multa? Bom, os problemas são um pouquinho parecidos com aqueles que eu trouxe no Ministério da Saúde. São eles: ausência de comprovação de hipótese legal, a falta de registro de informações, o não envio do relatório de impacto de proteção de dados, a ausência de encarregado de dados, ou seja, de PO, e o não atendimento à requisição da ANPD. Pessoal, aqui é um ponto que é legal a gente observar, que essas empresas, elas sequer colocaram um responsável pela LGPD dentro da empresa. Para você ter uma ideia, a Telecol, ela sequer respondeu à ANPD. Isso mostra um descrédito, né?
uma descrença na Lei Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, não vou me preocupar com isso porque isso não vai pegar aqui no Brasil. E olha, tá pegando e tá pegando aplicando multa. Então é importante sim que as empresas comecem a observar aí a LGPD. Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, setor público, é outro que também aí está sofrendo com as questões de LGPD. O processo foi instaurado em 22/3/2022, com o intuito de investigar as condutas de não comunicação de incidente de segurança. O Jardim Botânico, ele sofreu aí, segundo denúncia, alguns problemas de segurança e pode ter havido violação de dados. Então, a NPD quer entender o que houve. E o que aconteceu nesse caso é que, além de não informar esse incidente, a comunicação de incidente de segurança, também não atendeu a requisição da NPD. Então, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ele precisa, assim como toda e qualquer empresa que trata dado pessoal, se acontece uma violação de dados, se há direitos fundamentais em jogo, como, por exemplo, o direito à privacidade do titular de dados, do seu direito, se o seu direito estiver correndo o risco de ser violado por uma violação de dados, desculpe a redundância, é necessário que a empresa comunique à NPD. E o Jardim Botânico não fez isso. O processo está aqui, atualmente se encontra em fase de instrução. Eu vou deixar também o número do processo aqui. Ministério da Saúde, novamente, só que dessa vez é um outro processo. E aconteceu aqui, basicamente, o que aconteceu no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Trata-se aí de investigação da ausência de comunicação a titulares de incidente de segurança e ausência de medidas de segurança. Pessoal, o artigo 46 da LGPD, ele exige que as empresas, os órgãos públicos, adotem medidas de segurança para garantir a proteção de dados. E o Ministério da Saúde, mais uma vez, não obedeceu. Esse processo aqui encontra-se em fase de instrução processual. Eu vou deixar o número do processo aqui embaixo também. Instituto de Assistência ao Servidor Público Estadual de São Paulo, IANSP. Também pelos mesmos motivos do Ministério da Saúde. Olha só, gente, é impressionante, ó. Então vamos lá. A ausência de comunicação aos titulares de incidência de segurança, mesmo problema no Ministério da Saúde, e a ausência de medidas de segurança. O mesmo problema, incorrendo nos mesmos problemas que o Ministério da Saúde. O processo do Instituto de Assistência ao Servidor Público Estadual de São Paulo, ele encontra-se em fase de instrução também, e o número do processo estará disponível para que você possa consultar. Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude de Pernambuco, gente, órgão público também. Esse daí foi instaurado em 7/10/2022 e os problemas são os mesmos que eu acabei de citar para os outros dois órgãos. A ausência de comunicação a titulares de dados sobre incidentes de segurança e a ausência de medidas de segurança. Pessoal, olha, esses são os processos que estão estão em fase de instrução processual. Mas o que isso passa para a gente, né? O que esses processos aqui, eles passam para a gente? Que as empresas, e principalmente os órgãos públicos, eles não estão preparados para trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, mas você quer dizer que eles não poderiam estar sofrendo essa multa? Não. Eu estou dizendo de uma lei que já está aí mais de 5 anos em vigor e a gente ainda vê órgãos públicos e uma série de empresas privadas, que daqui a pouco vai acontecer aqui também. A gente já tem algumas coisas acontecendo que não estão olhando para sequer a implementação de um firewall para proteger o seu perímetro digital. E também não estão dando importância para informar o titular de dados. E isso põe em risco, sim,
aquilo que a gente chama de direito fundamental, como positivado em a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 79 da nossa Constituição, que trouxe aí o direito à proteção de dados. Então, gente, veja, praticamente os mesmos problemas, a ausência de segurança e a falta de comunicação aos titulares de dados. Bom, vamos acompanhar aí a evolução desse processo. O canal pode acessar, ele tem aí a obrigação e o dever, a missão de levar isso para você, e vamos ver, né, como esses órgãos vão se comportar e essas empresas também. Então, gente, esse foi o vídeo que eu quis aqui trazer para deixar você por dentro das sanções aí que estão acontecendo pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Todos os processos estarão aqui e eu gostaria que você deixasse seu comentário aqui, curtisse esse vídeo, compartilhasse para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e, de novo, deixe seu comentário para me dizer o que você acha. Você acha que a LGPD ela não é uma lei que protege, ela está mesmo prejudicando ou não? A LGPD ela vem mesmo para garantir aí os direitos de nós consumidores. Eu sou Rafael Costa e te vejo no próximo vídeo. Fui, tchau!